Fala, meu povo, tudo em paz? Eu sou o professor Davidson Santana e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e clique no sino para ativar as notificações. Se você acompanhou a primeira aula, você deve ter visto lá que nós abordamos o conceito de razão. Se você não viu, te convido a você procurar em algum lugar aqui na tela deste lado aqui, tá? Vou deixar um card indicando aí a nossa primeira aula. É importante que você tenha assistido a aula com a definição de razão para que possa compreender bem este exemplo que eu vou trazer aqui, que é uma aplicação do conceito que nós vimos anteriormente de razão. Então, deixa eu avançar aqui para a lousa. Voltamos aqui. Está aí o exemplo na tela para vocês. E aí eu te convido, antes de ver a minha solução aqui, dá uma pausa neste vídeo, tá certo? E tenta resolver este problema. E depois você volta e acompanha aqui a solução comentada que eu vou trazer, tá certo? Pausa aí o vídeo. Beleza. É importante que você esteja acompanhando esta aula aqui, portando lápis, papel e caneta, tá? Para poder fazer os registros, tá certo? Matemática você aprende fazendo, não adianta só olhar, tá? E aí, tá aí o exemplozinho bem simples para a gente poder aplicar a ideia de razão. E aí, antes de resolver, é importante você lembrar o seguinte: na aula anterior, eu falei aqui que a ideia de razão a gente usa para comparar quantidades, tá certo? E aí, quando a gente tem dois totais diferentes, e aí o conceito de razão ele é muito útil quando a gente quer comparar quantidades destes dois totais, que é o exemplo aí, né? Que diz assim, ó, numa turma com 30 estudantes do segundo ano do ensino médio, 24 estudantes obtiveram nota acima de 7 pontos em um teste de matemática. Então, 30 estudantes nessa turma e 24 estudantes obtiveram nota acima de 7. Já em outra turma da mesma série, nesta escola, 24 dos 40 estudantes obtiveram nota acima de 7 pontos neste mesmo teste. Qual turma teve mais estudantes com nota acima de 7 pontos? Perceba bem, você tem duas turmas aí, digamos uma turma A e uma turma B. A turma A tem 30 estudantes. Aí eles fizeram uma prova, um teste de matemática, e 24 desses 30 estudantes desta turma A obtiveram nota acima de 7 pontos. Já numa turma B, que tem mais estudantes do que a turma A, no caso a turma B tem 40 estudantes, apenas 24 estudantes obtiveram nota acima de 7. E a pergunta, que é importante você observar a pergunta, vou até marcar aqui, qual a turma, tá certo, teve mais estudantes com nota acima de 7 pontos. Como os dois totais são diferentes, não dá para a gente fazer uma comparaçãozinha aqui fazendo subtração. Uma ideia é você utilizar o conceito de razão aqui para poder te ajudar nesta comparação. Então, observe bem, vamos pegar a primeira turma. Você tinha 30 estudantes e apenas 24 conseguiram uma nota acima de 7. Então, a gente vai utilizar a razão aqui. Então, foi 24 de 30, tá? Ou 24 para 30, tá certo? E na segunda turma, tivemos 24 estudantes, tá? Que tiveram nota acima de 7. Eram 24 de um total de 40. Então, 24 de um total de 40 estudantes. E aí, para poder saber qual turma teve mais estudantes com nota acima de 7, a ideia é a gente trabalhar com o mesmo total de estudantes. Já que na primeira turma tem 30 e na segunda tem 40, a gente pode fazer aqui o seguinte: a gente pode simplificar essas duas razões e ver qual é a razão maior. A razão maior vai ser aquela que vai indicar a turma que teve maior quantidade de estudantes com nota acima de 7. Então, vamos trabalhar aqui, já que isso aqui são frações, vamos simplificar essas frações, tá? Então, aqui eu posso dividir, tá certo? Simplificar esta fração por 3. Eu simplifico aqui por 3, a gente vai obter
24 dividido para 3 dá 8. E 30 dividido por 3 dá 10, tá? Eu poderia reduzir mais ainda aqui esta razão, tá certo? Trabalhar com ela na forma irredutível, mas eu vou parar por aqui e eu vou simplificar a segunda razão. Posso simplificar tudo aqui por 4. Se eu simplificar aqui por 4, 24 dividido para 4 dá 6, e 40 dividido para 4 dá 10. E aí observe o seguinte, por que foi que eu não simplifiquei mais ainda as duas frações aqui? Porque eu queria deixar as duas com o mesmo denominador, tá? Porque a parte de baixo indica o total, nesse caso deste exemplo aqui. E aí eu trabalhando com o mesmo total, fica mais fácil de saber qual das duas é a maior. Observe, a de cima representa 8 para 10 e a de baixo representa 6 para 10. Logo, quem tem 8 de um total de 10 tem mais do que se tivesse apenas 6 de 10. Então, eu posso escrever aqui que 8 para 10 é maior do que 6 para 10. E aí, a gente pode escrever aqui que a turma que teve mais estudantes com nota acima de 7 pontos foi a que possuía 30 estudantes, tá certo? Que foi essa primeira situação aqui, que resultou no 8 para 10. Foi a que possuía 30 estudantes. Espero que você tenha compreendido a solução deste exemplozinho aqui de aplicação do conceito de razão. Caso não tenha compreendido, assiste novamente esse vídeo, tá certo? E vai acompanhando passo a passo a minha explicação aqui. E se ainda resta alguma dúvida, deixa logo aqui abaixo nos comentários, beleza? E aí, te convido a assistir a próxima aula, onde a gente vai conhecer um novo conceito que surge a partir deste de razão. Conto contigo no próximo vídeo. Valeu!